Salve a todas, salve a todos. Prazer imenso estar aqui novamente, realizando as nossas gravações das terças-feiras. Dei uma parada no que tange às gravações, diversas questões, mas retornando com essa proposta de fazer a leitura da obra Geneticista Sideral. Geneticista Sideral é uma obra que estará em 2010. E eu, naquele momento, não sei por que cargas d'água até hoje, fui cair na ilusão e na fantasia de tentar psicografar duas obras ao mesmo tempo. Eu não tenho essa divisão de canal no que tange a psicografia, ficou um salseiro. Eu estava com um grupo trabalhando geneticista e com outro grupo trabalhando os herdeiros, o príncipe herdeiro. Então, misturou muito, mesmo porque as temáticas eram próximas. Zuma falava da formação do povo brasileiro, mas numa perspectiva mais energética, mais espiritual, retomando uma saga de Portugal, uma linha, e a outra retomava uma questão lá dos primórdios, Salfagar do Jardim do Éden. Então, eram duas obras que trabalhavam essas questões, eu vou chamar de históricas, zontológicas, antropológicas, numa perspectiva espacial energética, e aí elas, mesmo porque algumas das influências, algumas das vibrações, algumas destes seres, entidades, pessoas, amigos, tinham uma familiaridade, uma proximidade nas duas falas. Então ficou de fato muito misturado. Eu depois até achei que se tratava apenas de uma única obra e não de duas. Aí eu fui tentar juntar, aí o peteco ficou maior ainda. Enfim, acabou que eu não concluí diretamente nenhuma das duas. E, desta em conclusão, eu ainda persisti durante um tempo trabalhando com geneticistas e num desdobramento que entrou nessa parte que é o motivo de estarmos realizando essa retomada, numa parte mais pedagógica, dialogando mais com essa questão da educação consciencial. Num desdobramento, eu me vi como sendo parte observadora, pesquisada do que estávamos realizando. E aquilo, de fato, mexeu muito. Aquilo, de fato, criou uma sobreposição que me dificultou muito o meu prosseguimento. Né? O prosseguimento, essas sobreposições são umas coisas malucas. Às vezes você está vivenciando uma realidade aqui, neste plano, nessa dimensão. E esse plano e essa dimensão tem uma interseção muito interessante com esse plano de cá. Mas ela está aqui. Olha aqui é bonito, né? Dá para fazer essas coisas e desaparecer. Mas ela está aqui. Este aqui eu estou marcando tanto numa frequência vibracional mais baixa, quanto numa temporalidade outra. Então, isso que você está vivenciando neste plano, nessa dimensão, não necessariamente será vivenciado nesta. Mas, ao ser vivenciado nesta, não significa necessariamente que vai ser vivenciado nesse mesmo tempo, nessa mesma expressividade na qual estamos colocados aqui. E aí, quando essas informações convergem, colidem, se chocam, se agregam, é isso que eu estou chamando aqui de uma sobreposição, e essa coisa que transpassa, que abraça, aqui em nós, nem sempre é acolhido de forma tranquila. Muito pelo contrário, ela cria
alguns desacertos, alguns desajustes. Isso acabou me causando isso, mas, de todo modo, criou uma convergência muito interessante que, anos depois, eu estaria, de fato, neste plano aqui, vivenciando a vice-direção de uma escola e implementando algumas dessas ideias, ou a proximidade de algumas dessas ideias que estavam aqui nessa outra dimensionalidade. Aqui eu trouxe para algo mais tranquilo, mais razoável, mas tem pessoas vivenciando isso com mais consciência, com menos consciência, essas sobreposições de vidas constantemente causando muitos do constrangimento aos estranhamentos. E é bonito, é gostoso, é interessante, mas é uma baita de uma ficção também. Geneticistas me provocou isso. O contato com os espaciais provocam esses deslocamentos, tanto temporais quanto conscienciais. Há avanços nos quais a gente é movido sem que perceba, e aí se adequar a afinizar a realidade na qual estamos requer equilíbrio, sintonia, ajustes. Pondero isto porque vejo alguns trabalhos sendo desenvolvidos com as pessoas realmente flutuando, levitando na materialidade, ou seja, perdidas. Estão boiando, estão no espaço soltas siderais. Fantástico, tudo bem, mas às vezes produz o pouco encaixe, o vínculo, a interseção necessária com a nossa dimensionalidade. E a ideia, pelo menos a ideia que fico defendendo, a ideia que fico apregoando, a ideia na qual coloco e me coloco sempre como uma voz dessa entorragem da qual fazemos parte, é a integração com a materialidade, com a corporalidade, com a fisicalidade. Essa consciência precisa evoluir de forma conjunta com esse espírito que habita e existe fora da materialidade, mas esta corporalidade que está aqui precisa aprender um tanto quanto mais e melhor desse espírito. É nessa abordagem, é nessa perspectiva, é por esse entendimento que a gente compreende muitos desses processos de trocas, desses processos aí que estamos todos inseridos. Inseridos todos, no caso de contactados e dos queridos abduzidos, né? Nesse entendimento que tentamos fazer com essa leitura que tentamos provocar do que eles nos passam e de como observamos, é um processo de melhoramento, de aperfeiçoamento, não da consciência, e tampouco do espírito, mas, sobretudo, desse corpo de carbono capaz de abrigar um funcionamento cada vez mais equilibrado, refinado dessas consciências e desses espíritos. Mais ou menos a ideia, eu falo com ela e tento imagine, eu já dei esses exemplos em outros lugares aqui no canal, mas imagine você agora, no século XXI, em 2026, ser chamado para retornar e ter uma experiência num corpo. Não vou nem mudar o corpo ainda, mas ter uma experiência nos anos 80. Você está aqui em 2026 e é chamado para vir para cá. Vou te pôr aqui um pouquinho mais acima, está em 2026 e é chamado para vir aqui, vivenciar algumas coisas na década de 80. Se anima? Você topa? Agora faz esse mesmo pensamento retornando não para a década de 80, retornando para 1880, ou 1580, ou 1280, ou no século, desculpa, ou no ano 80, ou em 80 anos antes de Cristo, ou
ainda mais num corpo no qual a diferença entre essa estrutura biológica e a do primata, dos nossos irmãos bonobos, por exemplo, era ainda menor. Você, com esse seu padrão de consciência, tendo visto essas possibilidades tecnológicas que te habitam, não estou nem falando do seu desenvolvimento, gosto do termo, mas do seu desenvolvimento moral, mas do seu estado hoje, do século XXI, que tem algumas regras, que tem algumas leis, que tem alguns imperativos, que tem algumas normatizações, você tem que ser convidado para viver junto aos homens da caverna, ou um pouco depois, ainda que seja lá nos tempos de Moisés. Como é isso? Você topa? Você mata no peito, eu estou indo, pode me escalar que eu vou auxiliar aquele pessoal. A gente olha para aquela região ali hoje, Israel, Oriente Médio, no século XXI, acreditando que teve, por vezes, um aperfeiçoamento em algumas coisas. Mas imagine esse mesmo povo, ou essa mesma consciência, ou essa mesma consanguinidade 10 mil anos atrás, 20 mil anos atrás. E você com um tanto da consciência que tem hoje, porque essa é imorredora. Então, nessa perspectiva que a gente quer trabalhar e vai desenvolvendo, a perspectiva e o entendimento é a de que o aprimoramento perpassa o corpo físico, o corpo biológico. É nele, com ele, que precisamos também adquirir um aprimoramento, um aperfeiçoamento. Este corpo, as suas sinapses, as suas coordenações motoras, as suas coordenações e conexões intelectivas, emocionais, precisam ficar ainda mais afeitas e afinadas, afinizadas a este ajuste fino da consciência e espírito. E é este o processo, é como assim a gente vai observando pela lente destes amigos o nosso processo evolutivo. Não é a evolução única e exclusivamente da consciência. Essa daí, mais para menos, ela se mantém relativamente intacta e poderíamos até dizer, olha, você não precisa nem aperfeiçoar tanto, você precisa única e exclusivamente, muitas vezes, relembrar. Agora, o aprimoramento do corpo físico, esse precisa, nosso corpo adoece. E não estamos falando do transhumanismo numa busca desenfreada por esse corpo que não morre, que não perece. Não é necessariamente por esse caminho, mas é por caminhos e por vias nas quais a gente pode ter um corpo mais ajustado, mais calibrado, mais harmonizado com essa estrutura planetária na qual nós nos encontramos. E isso é um processo que perpassa, por vezes, as abduções. Geneticista sideral, por sua vez, não vai adentrar nisso. Isso está no Entrevistando um Extraterrestre. Livro nosso, obra nossa, que tivemos a honra e a felicidade de dialogar com estes amigos e fazer essa ponte entre nós que aqui estamos, com estes amigos que também estão por aqui, mas em outros ordens e outras espacialidades. Mais estritamente, um amigo especial, Sou Matters, que nos deu a honra e o prazer de responder algumas dessas perguntas elaboradas por alguns colegas de grupo, alguns amigos da faculdade que foram fazendo perguntas, levamos essas perguntas a eles e eles nos deram o prazer de responder. Essa obra está disponível, quem se interessar, por favor, entre em contato aí pelo site, pelo Zap, eu vou deixar o link e a gente envia para vocês. Obviamente, teríamos que cobrar o valor da obra e o preço do frete. Essa é a parte da introdução do geneticista. Vou fazer essa leitura.
Vamos ficar aqui algumas semanas, que vão atravessar os meses, fazendo a leitura desta obra, da forma como ela estará, e vai ser uma leitura comentada, um comentário que acontece em 2010, e a gente vai fazer essas atualizações aqui, em 2026, nesse espaço de tempo aconteceram milhares de coisas. Vou tentar preservar o tempo máximo de 20 minutos, aí eu corto, quebro 15 a 20 minutos e vamos ver como será. Espero que acompanhe, espero que faça sentido, espero que, para aqueles que acompanharem, que fizer sentido, que compartilhem, que deem clique, que façam joinhas aí, que façam comentários, que nos instiguem, nos provoquem com muito amor, muita doçura, mas obviamente tocando pontos que se fazem necessários. Um beijo grande em todo mundo e inicio a leitura no próximo vídeo. Nossa Senhora! Que loucura! Agora eu tô dentro de uma nave de verdade.